Há 44 anos atrás, eu li em um jornal evangélico comentários de pessoas estudiosas, cientistas, grandes homens sábios que falava a respeito do futuro da natureza. Eles diziam que depois do ano 2000, olha só, naquela época se achava que o ano 2000 seria um dia de São Nunca. Mas eles diziam que após o ano 2000, a Terra iria ficar pequena para os moradores, porque as geleiras iam se derreter, o nível dos mares iam subir, ia chover demais, e aí havia cidades que iam ficar debaixo das águas. E isso hoje está acontecendo. Bom, esse é o nosso comentário de hoje. Vem comigo, meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e você é bem-vindo a este canal. Eu peço que você se inscreva para nos ajudar e dê o seu like se você gostar, porque fazendo assim, os comentários bíblicos e edificantes alcançarão mais pessoas. Bom, para começar, todo o nosso respeito, sentimos a dor do povo gaúcho e nossos sentimentos a todos aqueles que perderam suas famílias, pessoas e até mesmo os seus bens. Todo o nosso respeito. Bom, mas aí vamos começar por aqui. Há aquelas pessoas que dizem assim, mas e onde estava Deus? Deus é culpado ou não é? Bom, vamos começar por aqui. Deus não é culpado e Deus está presente. Mas o que está acontecendo e o que acontece no mundo é exatamente o que o saudoso Miepelma escreveu. Ele escreveu muito bem. Bom, ele disse o seguinte: se alguém jogar areia em uma máquina delicada, uma máquina melindrosa, que se tem que se cuidar direitinho, se alguém jogar areia, vai responsabilizar o fabricante? É o que está acontecendo. Bom, se alguém jogar areia em uma máquina delicada e ela quebrar, danificar, o fabricante não tem culpa nenhuma. O fabricante não tem nada a ver com isso, ele não tem culpa nenhuma. Assim também é Deus. Deus não é culpado de nada. Ele apenas está permitindo as coisas acontecerem no mundo até um determinado tempo. Bom, mas vamos lá. Com a poluição, o desmatamento, as queimadas. Veja que eu li isso há 44 anos. Eu era um novo convertido. Estava começando a ter aquela sede de aprender as coisas eternas. E é o que está acontecendo. O nível do mar está subindo, a temperatura está subindo, as geleiras estão se derretendo e quando chove, chove além da conta, além do limite. Chuva que era para acontecer em 3 meses, acontece apenas em 3 dias. E então a natureza está desse jeito. Bom, mas complementando ao que Miepel me escreveu, dizendo para você que Deus não tem culpa de nada, quem tem culpa é o homem que danificou a natureza, vamos citar as palavras de Salomão, o rei Salomão. Você sabe que o rei Salomão não é qualquer pessoa, não foi qualquer pessoa. Aqui estão os escritos dele, canonizadamente como escritura sagrada. Bom, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Salomão disse o seguinte, escreveu o seguinte: Deus criou o homem bom e reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então aí Deus não é culpado. Deus criou tudo bom, tudo reto. E aí tanto o ser humano se meteu em muitas astúcias,
como também está danificando a natureza. Bom, e para você saber, Salomão não escreveu qualquer coisa. Deus apareceu para Salomão por 3 vezes. Então estas palavras são verdadeiras e é o que está acontecendo hoje. Mas como se fala no gemido da natureza? O apóstolo Paulo também, veja que o apóstolo Paulo também não é qualquer pessoa. Assim como Salomão, Jesus apareceu pessoalmente para ele. E não somente isso, o apóstolo Paulo, ele passou 3 anos na Arábia Saudita só em meditação e oração. Certamente foi lá que Jesus apareceu para ele e deu toda essa longa revelação que ele deixou escrito no Novo Testamento. Lá ele até foi arrebatado até o 3º céu. Então é uma coisa muito gloriosa. Agora, o que é que ele escreveu sobre a natureza? O apóstolo Paulo disse que a natureza, ela geme como uma mulher que está com dores de parto. Quando a mulher está com dores de parto, é porque alguma coisa vai acontecer. E o apóstolo Paulo disse que, assim como a natureza está gemendo, é porque alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que a natureza geme e está com dores de parto até agora. E o apóstolo Paulo disse também que o que a natureza está esperando é o dia da revelação dos filhos de Deus. No dia da volta de Jesus, será revelado quem são os filhos de Deus e quem não são. E o apóstolo Paulo diz que a natureza, a própria natureza, está aguardando esse dia em que será manifestado os filhos de Deus. Mas não para por aí. Quando se fala em salvação, o que a Escritura Sagrada diz e revela não é somente a salvação das almas dos homens, a salvação da humanidade, não é só isso. Mas, quando se fala em salvação, as Escrituras dizem que tem a ver com a restauração da própria natureza. E é por isso que ela geme, aguardando o momento da sua restauração. E Jesus, ele fez menção desse grande dia, quando ele disse para os discípulos, tratando de um dia em que ele vai se sentar no trono da sua glória. Ele disse o seguinte, quando na revelação, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ele se referiu a esse dia futuro. Ao se tratar de regeneração, ele falou da regeneração da própria natureza. Então, daqui até chegar aquele dia, vai acontecer terremoto, vai acontecer enchentes, vai acontecer descontroles da natureza. Tá? Muitos e muitos descontrole. Também eu li no relatório dos cientistas que somente no século, ou seja, no século XX, que foi o passado, houve uma quantidade de terremotos maior do que todos os terremotos que houve desde o 1º século da era cristã. Ou seja, as dores de parto elas vão aumentando. E somente no século XX, que foi o passado, houve uma quantidade de terremoto muito maior do que todos os 19 séculos atrás. Então, são verdadeiramente dores de parto. E, de fato, a natureza está gemendo. Bom, agora, quando se fala de restauração, não somente da sua alma, mas também da natureza, é só olhar para o livro do Apocalipse.
Olha, quase que geralmente, quando as pessoas olham para o livro do Apocalipse, a pessoa só pensa em fim de mundo. E não é bem assim. Vamos observar mais direitinho. Leia mais com cuidado lá. O livro do Apocalipse, ele fala de destruição, de terremoto, de guerra, de maldição, mas finalmente, no final, ele fala de restauração também, tá? Então, novo céu e nova terra. O que o Apocalipse mostra é que a própria natureza, ela vai passar por uma espécie de, digamos assim, Deus vai purgar a natureza. Deus vai purgar e restaurar. Esse é o verdadeiro significado do Apocalipse. É a verdadeira revelação do Apocalipse. O que Deus vai destruir é tudo aquilo que Satanás construiu em todas essas eras. Ou melhor, em tudo, Deus vai destruir tudo aquilo que foi construído na era de Satanás, que é só destruição, é só maldade, é só imperfeição. E a imperfeição vai continuar até aquele dia. Mas o que o Apocalipse verdadeiramente mostra é que Deus vai purgar a natureza e, por fim, restaurar a natureza. Esse é o verdadeiro significado da natureza, do que Deus vai fazer, não somente com as almas daqueles que aceitarem a salvação, mas também com a própria natureza. Mas até chegar aquele dia, a natureza vai gemer. A natureza está gemendo e a natureza está sofrendo. E não se vai colocar culpa em Deus, porque como Miepelma escreveu, se alguém jogar areia dentro de uma máquina delicada e danificar aquela máquina, o fabricante não é culpado. Não se pode culpar o fabricante. Bom, vamos aguardar aquele dia, vamos aguardar a volta de Jesus, porque a própria natureza está dizendo escancaradamente que Jesus Cristo vai voltar a esse mundo. Acredite se quiser e quem quiser, mas isso vai acontecer. E o mundo não vai acabar, nem com fogo e nem com água, mas o que vai acontecer é uma restauração. Eu espero que tenha ajudado a você com este simples comentário. Que Deus te abençoe.